E aí pessoal, eu me chamo Victor Bruno e nosso projeto é o Sistema de Classificação Política, e nesse tutorial nós iremos mostrar um pouco da extração de dados via API da Câmara dos Deputados. Nessa primeira parte, será a introdução a dados, a algumas ferramentas que serão utilizadas e a API da Câmara dos Deputados. Mas primeiro, o que é a API da Câmara dos Deputados? A API da Câmara dos Deputados é uma plataforma de dados abertos que permite acessar informações públicas do Poder Legislativo de forma automatizada. Em vez de consultar manualmente diversas páginas do portal da Câmara, podemos utilizar requisições para obter os dados diretamente em nossos programas. Os dados são disponibilizados em formatos estruturados, como JSON, que facilita muito na análise usando ferramentas como Python, Pandas e NumPy. Inicialmente, para a execução do código e das análises, será necessário instalar uma IDE ou editor de texto de sua preferência. Aqui no vídeo irei mostrar a instalação do VS Code, por ser bastante popular e fácil de usar. Segue nesse documento os recursos do vídeo, que irei deixar na descrição desse tutorial. O primeiro está o link para o VS Code. Eu vou abrir ele. Instalar de acordo com a sua plataforma. No caso, nesse que eu estou utilizando é Windows. Feito o download, vou clicar em cima e realizar a instalação normal do VS Code. Como eu já tenho ele instalado no meu computador, eu não vou realizar essa instalação, mas o processo é bem simples, é bem para padrão de instalação de diversos programas do Windows. Vou cancelar. E o próximo recurso que iremos baixar é o Python. Para isso devemos acessar o site oficial, que também está no link no recurso do vídeo, no oficial do Python, certo? Para o download, nós iremos clicar nessa parte de downloads, utilizamos nossos SO, no caso esse é o Windows, e nessa parte iremos instalar a última versão disponibilizada, no caso essa 3.3.14, nesse primeiro instalador de 64 bits. Realizado o download, iremos clicar em cima do arquivo, clicar na opção Install Now, mas antes disso, iremos marcar essa opção add python.exe to path, que será colocado o seu executável nas variáveis de ambiente para que quando o computador inicie, ele inicie junto também. Marcaremos ele e seguimos a instalação normal, como diversos aplicativos no Windows faz. Como eu já tenho o Python no meu computador instalado, eu não irei fazer essa parte, mas é bem simples, bem fácil de fazer. Vou aqui cancelar. Agora, para verificar se realmente o Python foi instalado, iremos abrir nosso terminal e digitar Python version. Aqui ele irá mostrar a versão do Python, a minha está anterior àquela disponibilizada, porque eu já tenho instalado há um tempo, mas se caso for a sua primeira instalação, será mostrado a versão mais atual, que foi amostrada no site oficial.
Após a instalação do Python, agora iremos realizar a instalação do Pandas. Também no terminal, iremos digitar um comando para poder atualizar o pip, que é o instalador do Python, que realiza a instalação dessas bibliotecas, como o Pandas, por exemplo. O comando é o seguinte: será feita a atualização do pip, porque ele já vem por padrão quando realizamos a instalação do Python. Com o pip atualizado, iremos agora instalar a biblioteca Pandas. Iremos digitar o seguinte comando: pip install NumPy e Pandas. Na verdade, a biblioteca NumPy e a Pandas, que iremos realizar a instalação. Aqui ele já instala os dois de uma vez só. Como já tenho essa biblioteca instalada, não aparecerá o progresso de instalação, mas caso você não tenha instalado, todo o progresso irá realizar o download e a instalação. Agora, para verificar a versão de cada uma das bibliotecas instaladas, iremos abrir o nosso editor de arquivo, editor de texto. No meu caso é o VS Code. Podemos usar o nome que nós queremos, eu acabei não salvando um nome específico para ele, mas pode colocar qualquer nome, que também dá certo. E para verificar a versão de cada biblioteca instalada, nós iremos colocar o seguinte código: esse código irá importar as bibliotecas, que será utilizada com essas siglas, NP para NumPy e PD para Pandas. Agora iremos realizar um print da versão de cada um. Pronto, ao realizar. Mas anteriormente, é necessário instalar algumas extensões relacionadas ao desenvolvimento com Python. Para isso, iremos na parte de extensões, digitaremos Python, e nessa extensão Python, nós iremos instalar, clicando no botão de instalar, quando for aparecer para vocês. Como no meu eu já tenho instalado, não é necessário, mas ele irá instalar algumas extensões necessárias para o desenvolvimento mais fluido aqui nesse editor de texto, nessa IDE VS Code. Irá liberar então um botão de execução, nós iremos clicar nele, Run Python File. Pronto, ao executar ele irá mostrar a versão de cada uma das bibliotecas. Como atividade e verificação se realmente essas bibliotecas foram instaladas, segue
na descrição um link para um forms contendo um campo para poder fazer upload de um print de tela, como comprovação da instalação e execução do código acima em Python. Peço então que pausem o vídeo, realizem a implementação desse código. Como atividade do vídeo, peço que pausem da etapa. Como atividade da etapa, eu peço que pausem o vídeo, realizem um print da tela e façam um upload no Forms, que terá o link abaixo na descrição do vídeo. Agora, realizando o primeiro exemplo de um data frame, que será uma estrutura de dados que vai ser utilizada quando for realizada a importação da API, dos dados da API, da câmara, iremos fazer o seguinte código. Bom, segue o código que irá demonstrar como será exibido os dados quando realizar a importação dos dados, no caso da API e da câmara. E quando a gente for printar na tela, aparecerá em formato de tabela. Aqui está. Aqui está o índice 0, 1 e 2, o nome dos deputados, Ana Maria e Carlos, e o estado em que cada um exerce sua função. Bom, neste primeiro contato vimos sobre a API da Câmara dos Deputados, entendemos como os dados públicos podem ser acessados e configuramos o ambiente de desenvolvimento com Python, NumPy e Pandas. Nos próximos passos, nas próximas partes dos vídeos, poderemos consumir os dados reais da API da Câmara dos Deputados e realizar análises utilizando essas ferramentas. Olá pessoal, nessa parte do curso nós teremos uma introdução à biblioteca Pandas. Nós vamos aprender alguns conceitos básicos dessa biblioteca para entender como manipular dados para poder trabalhar com eles. Nós vamos ver nessa parte desde a importação dos nossos dados da biblioteca por si só, instalação e importação aplicada no contexto do Colab, até o upload de dados para poder exibir esses dados, receber esses dados, tanto uma exploração inicial, né, com a biblioteca, além de filtragem e agrupamentos bem básicos. Certo. Para começo de conversa, nós vamos para quais são as principais estruturas de dados do Pandas. Nós temos duas principais estruturas, que é a Series e o Data Frame. Para poder utilizar aqui o Pandas, primeiro nós precisamos importar a biblioteca, né? No caso do Colab, ele já vem com a biblioteca instalada, então isso é uma vantagem. Mas caso não venha instalado, mas podemos simplesmente no seu ambiente de trabalho desktop, podemos utilizar o comando pip install pandas. No caso do Colab nós já temos, mas dá para executar da mesma forma. Você executaria no seu terminal, no seu desktop. Feito, nesse caso aqui já tínhamos pandas mais atualizados. Então, para começar com a utilização do pandas, né? Primeiro nós devemos importar a biblioteca. Import pandas. No caso, é uma convenção mundial de muitos desenvolvedores. Nós usamos o alias PD para facilitar a utilização, né, do próprio pandas. Para, ao invés de ficar chamando pandas e as funções, só PD. Simplifica o código, diminui o comprimento dele para algo que funciona da mesma forma, né? Certo. Agora falando sobre as séries, ela se aproximou muito do que a gente já conhece sobre listas, né? A gente tem uma lista aqui de temperaturas. Para poder que essa lista seja interpretada na estrutura de dados do Pandas, que a gente possa trabalhar com ela, nós declaramos nossa lista, claro. Usamos esse comando pdSeries, passamos a lista e o nome daquela série.
Basicamente, com isso, nós podemos interpretar aquela lista agora como uma série do pandas e vamos printar ela, vamos ver qual é o resultado dela. Por exemplo, a séries, o nome dela aqui, temperatura Celsius. Como a gente definiu, o tipo dela que é float 64, né? Porque no exemplo só colocamos floats. E por fim aqui, os números da nossa lista aqui printados em série. Se alterássemos algum desses dados aqui para uma string, por exemplo, a nossa série mudaria o tipo dela para object, já que ela deixa de ser uma série inteira, numérica, real, né, de números, passa a ser de strings, por exemplo, que seria o caso do nosso oi. Ele é dominante em relação aos números na hora de definir a estrutura de dados, certo? Agora falando de data frame, o data frame se assemelha muito ao que a gente entende como tabela. Na verdade, é uma tabela por si só. Nós temos as nossas colunas e nossos dados para cada coluna, basicamente. Certo. Para poder representar, para converter de uma estrutura de dados do Python para um data frame, nós podemos usar o dicionário, por exemplo, que é um bom exemplo, o dicionário de listas. Nós temos aqui nosso dicionário de produtos, basicamente temos a nossa primeira chave que é produto e temos um array aqui de produtos, basicamente. Já em categoria, o mesmo exemplo, um array, estoque, outro array aqui de valores numéricos e preço também. Certo. Executando aqui, nós temos aqui para poder, claro, importar da mesma forma que a gente usou na series, a gente quiser uma função no pandas, pd.dataframe. Nesse caso, a gente não precisa mais passar o nome do dataframe em si, porque por si só o nome do dataframe seria associado à variável, isso você escolhe, né? A semântica da variável você escolhe por que escolher esse nome, de certo modo. Já as colunas, a gente no nosso dicionário a gente já declara o nome das colunas, com produtos, categoria e estoque. E a gente pode ver aqui embaixo, no exemplo do DataFrame, a gente tem a nossa coluna produto, que vai ter caderno, caneta, mochila, borracha, assim como tem a nossa lista, e nossa coluna categoria, estoque e preço. Certo. Seguindo com a nossa aula, agora no contexto real, os nossos dados não vêm de um dicionário Python, geralmente ele vem de arquivos. E muito comumente num CSV, por exemplo. Ele é um arquivo muito simples de se trabalhar, ele tem definições muito claras, separadores lógicos bem simples. E como exemplo, nós temos nosso CSV aqui, que vai responder ao mesmo contexto, né, produtos de uma loja, por exemplo. Temos aqui nosso CV com 20 linhas de dados, uma linha de cabeçalho. Nossas colunas vão ser produto, categoria, quantidade de estoque, preço unitário e status. Para poder carregar esse arquivo, nós vamos usar uma função Python do próprio Pandas, né? Da própria biblioteca Pandas, que é read CSV. Só que para isso, no contexto do Colab, nós precisamos subir o nosso arquivo para a nuvem do Colab, que seria, no caso, o Drive, né? Para fazer isso, nós temos esse primeiro código aqui, que usa uma biblioteca do próprio Google.colab para importar dados para o Drive. Executando, ele vai pedir permissão numa janela aqui que abriu do lado. Vai pedir permissão na minha conta Google. Vocês permitem, não tem problema, isso aqui é pelo próprio Google, próprio disponibilizado pelo próprio Google oficial. Com isso, após aceitar aqui, abriu uma outra janela, nós vamos ter acesso até essa parte aqui do Drive. Pronto. Por padrão, o pessoal joga aqui mesmo dentro da pasta do My Drive, que vai ser o que eu vou fazer. Upload aqui. Deixa eu pegar a pasta aqui que está o arquivo. Mini curso. Tá, nosso arquivo CSV, vendas lojas. Aqui mesmo o nome vendas lojas.csv. Fazendo upload. Certo, vendas lojas CSV aqui embaixo. Pronto, feito isso. Agora a gente vai definir o caminho do arquivo, né? Eu coloquei o mesmo nome, claro, foi o arquivo que eu subi, vendaslojas.csv. No caminho dele, content, que é o padrão raiz do nosso drive, content drive, my drive e vendas lojas CSV. Certo. Vamos executar aqui. E tá aqui.
Eu já estou imprimindo, né, aqui embaixo. Em vez de usar a função print, eu posso só colocar o nome da variável, que no próprio Colab ele já printa no final. Aqui, nossa coluna produtos, categoria, quantidade de estoque, preço unitário e status. Tá aqui nossos dados. Se quiser dar uma pausada e verificar, tá batendo com o que está aqui em cima. Agora vamos para algumas funções básicas de exploração de dados. Primeiro, a nossa função head, que, nossa, é essencial em muitos projetos para entender o que é que tem nos nossos dados. Nossa função head, por si só, por padrão, ela vai imprimir as 5 primeiras linhas do nosso data frame, tá aqui, mas nós precisamos passar um argumento aqui dentro do parênteses para definir quantas linhas nós queremos. Por exemplo, se eu quiser mais do que 5, 6, 7, 8, por exemplo, ele vai imprimir 8 linhas. Se eu quiser só uma, ele vai imprimir uma linha só. Certo. Agora passando para o info, que ele vai fazer um sumário do nosso data frame. Deixa eu clicando aqui, ele vai mostrar o tipo de dados de cada coluna, a quantidade de ocorrências não, de dados, né, para cada linha, por exemplo. Pode ter linhas que estão nulos, ele vai trazer 20, seria tipo, se tivesse uma linha nula, ele traria 19 resultados não nulos. Isso basicamente é a contagem de dados não nulos. Uso de memória, né, bytes, certo. Por fim, nossa última função de exploração de dados aqui, basicamente inicial, é a describe, que seria mais estatístico. Ele vai dar alguns resultados, por exemplo, de quantidade de ocorrências. E nesse caso, o describe, para via de entendimento, ele só vai dar resultados para dados numéricos, né? Os objects, por exemplo, não existe um resultado estatístico bem simples, por assim dizer. Então ela fala a quantidade de ocorrências, a média, o desvio padrão, o valor mínimo e os quartis, basicamente. E o valor máximo por si só. Agora na parte de filtragem de dados, é, nós temos um jeito bem fácil de filtrar dados, por exemplo. Vamos criar aqui um data frame item papelaria a partir do DefLogics. A gente usaria o nosso variável aqui DefLogics e botaria entre parênteses que coluna nós queremos filtrar, por exemplo. Aqui a construção, a gente... um contexto só para introdutório. Quando a gente pega o nosso data frame já pronto, portal do nosso Def Lojas e botei entre parênteses o nome da coluna, que já dá uma dica do próprio Colab aqui, status, por exemplo, ele se converte basicamente numa série, o nosso data frame, por conta que a gente está selecionando só uma coluna e a mesma apresentação lá em cima de séries, que ele já conhece aqui, que é uma linha só, uma lista, por exemplo, de um dado só, catalogado, certo? Diante disso, nós vamos filtrar em cima da nossa coluna categoria. Quais resultados? Papelaria, por exemplo. Executando, ele vai demonstrar todos os resultados na nossa tabela em que categoria equivale à papelaria. Exatamente essa string papelaria. Se eles mudarmos, por exemplo, papelaria, ele não vai trazer nenhum resultado, já que não tem nos nossos dados, né? É isso. É, tá. Agora aqui, para uma pergunta, o nosso desafiozinho. A gente acabou de ver como filtrar itens de papelaria, mas imagina o nosso contexto prático que a gente precisa filtrar por mais de uma informação, por exemplo, a categoria eletrônicos e que também esteja no status de baixo estoque. Qual operador lógico do Python que a gente vai usar para poder estabelecer esse filtro que usam duas regras? Vou dar um tempo para vocês responderem e logo após eu dou o resultado aqui. Certo. Então, o operador é o range, né? Nosso comercial no Python. Para fazer esse cenário, nós vamos copiar só esse código aqui em cima para aproveitar. Itens papelaria 2.
Nós vamos, a categoria agora é eletrônicos. E dentro do nosso parênteses, nossos colchetes, na verdade, perdão, se eu tenha falado errado antes, vamos colocar entre parênteses aqui, usar nosso operador lógico AND, copiar de novo aqui, e agora status, baixo estoque. Vamos ver o resultado. Tá aqui, status baixo estoque, categoria eletrônicos, 4 resultados, certo? Agora, para finalizar o nosso mini curso, nessa etapa de introdução ao Pandas, biblioteca Pandas do Python, nós vamos ver o conceito de agregação, agrupamento de agregação. Basicamente, vamos fazer a soma de toda a quantidade de estoque por categoria. Para isso, a gente vai usar a função groupBy. A função groupBy, a gente passa o primeiro argumento entre parênteses, que é a coluna que a gente quer agrupar, e logo em seguida, nós vamos passar a nossa função de agregação, que seria a soma, né? Que no caso seria a soma da quantidade de estoque. A gente passa a coluna quantidade de estoque, tudo alinhado em sequência, passa a função soma, e aqui um reset index só para ficar um pouquinho mais bonito na hora de exibir. Executando isso, nós vamos ter o seguinte resultado. Deu o reset index, aqui vai 0, 1, 2. Se tirar o reset index é apenas visual, ele vai ficar sem index. Só para acompanhar, basicamente. Reset index. Vai ter as nossas três categorias dos nossos dados e a soma da quantidade de estoques, basicamente. 133, 252, 1345. E é isso. Nossa parte desse mini curso foi isso. Foi só uma introdução. Claro que com maior profundidade nesse tempo que nós temos não dá para abordar tudo. E eu espero que vocês tenham compreendido como funciona o Pandas. Obrigado pela atenção, pessoal. Oi pessoal, nesta parte do trabalho vou apresentar uma aplicação prática de extração, tratamento e armazenamento de dados utilizando a API de dados abertos da Câmara dos Deputados. O objetivo é demonstrar como podemos coletar informações públicas disponibilizadas pela Câmara, processar esses dados utilizando a biblioteca Pandas e armazená-los em formato CSV para utilização em análises futuras. Ao final da demonstração, nós teremos um conjunto de dados organizado e pronto para ser utilizado em projetos de análise de dados, visualização ou inteligência artificial. Antes de começarmos, é importante lembrar que o link do notebook utilizado nesse tutorial está disponível na descrição do vídeo. Te encorajamos a abri-lo e utilizá-lo durante a prática para fixar melhor o conteúdo passado e fazer junto com a gente. Para iniciar o projeto, nós importamos as bibliotecas necessárias. A biblioteca Requests será utilizada para realizar as requisições HTTP para a API, e já a biblioteca Pandas será utilizada para estruturar, manipular e tratar os dados retornados pela API. Essas duas bibliotecas são amplamente utilizadas em projetos de ciências de dados e engenharia de dados. Em seguida, nós definimos a URL base da API da Câmara dos Deputados. Essa API disponibiliza diversas informações públicas relacionadas à atividade legislativa, como deputados, proposições, votações e discursos. Durante esta demonstração, nós vamos trabalhar principalmente com informações de deputados e discursos parlamentares. Agora vamos realizar nossa primeira consulta. Utilizamos o método GET para acessar o endpoint de deputados. Podemos verificar o código de status da resposta. O código 200 indica que a requisição foi realizada com sucesso. Observando a estrutura retornada, podemos ver que os dados vêm organizados em um objeto JSON. Dentro dele existe uma chave chamada dados, que contém a lista de deputados. Aqui nós verificamos quantos registros foram retornados pela API e também podemos visualizar um único registro para entender quais atributos estão disponíveis. Embora o JSON seja um formato muito utilizado para a troca de informações, ele não é o mais adequado para análise de dados. Por isso, nós convertemos os dados para um data frame do Pandas.
O data frame funciona como uma tabela estruturada semelhante a uma planilha. Aqui nós temos a head desse data frame. Podemos visualizar os primeiros registros, os primeiros 5 registros. Também podemos verificar os tipos de dados e a quantidade de registros disponíveis. Como nem todas as informações são necessárias, nós selecionamos apenas alguns atributos relevantes, como o ID do deputado, o nome, seu partido, o estado e o e-mail. Esse processo reduz a quantidade de dados e facilita análises futuras. A resposta correta é a alternativa C, Requests. Essa biblioteca foi utilizada para estabelecer a comunicação com a API e obter os dados em formato JSON. Agora, nós vamos iniciar a coleta dos discursos parlamentares. Inicialmente, eu poderia simplesmente selecionar o primeiro deputado retornado pela API. No entanto, em aplicações reais, nem sempre todos os registros possuem dados disponíveis para todas as consultas. Por exemplo, alguns deputados podem não possuir discursos cadastrados ou podem não possuir discursos compatíveis com os filtros utilizados. Para tornar o processo mais confiável, eu implementei uma etapa de validação. Neste trecho, nós percorremos todos os identificadores de deputados obtidos anteriormente. Para cada deputado, realizamos uma consulta ao endpoint de discursos. Em seguida, nós verificamos a quantidade de registros retornados. Caso a lista de discursos não esteja vazia, significa que encontramos um deputado com informações disponíveis. Quando encontramos o primeiro resultado válido, armazenamos os dados na variável que será utilizada nas próximas etapas e interrompemos o laço utilizando o comando break. Dessa forma, garantimos que o restante do notebook sempre terá dados para processar. Após executar a busca, nós podemos observar que foi encontrado um deputado com discursos disponíveis. A partir desse momento, continuamos normalmente com o tratamento dos dados retornados. Assim como fizemos anteriormente, nós convertemos o JSON em um data frame. Aqui nós podemos observar as diversas informações disponíveis para cada discurso. Selecionamos apenas algumas colunas relevantes para a nossa análise: data e hora do discurso, fase do evento, tipo de discurso e link para o texto oficial. Essa etapa é importante porque normalmente trabalhamos apenas com os atributos necessários para o objetivo do projeto. Após a coleta, nós iniciamos o tratamento dos dados. Uma das primeiras verificações consiste em identificar valores ausentes ou inconsistentes. Neste exemplo, nós removemos registros que possuem campos vazios. Podemos observar a diferença entre a quantidade de registros antes e depois da limpeza. Outro procedimento comum é converter datas para um formato apropriado. Isso permite realizar filtros, agrupamentos e análises temporais. E aqui nós criamos a coluna somente com o ano do discurso. Com os dados organizados, nós podemos aplicar filtros. Neste exemplo, nós selecionamos apenas discursos realizados a partir de 2024. Esta abordagem permite focar em períodos específicos de interesse. Agora, realizamos uma análise simples. Utilizamos o método ValueCounts para contar quantas vezes cada tipo de discurso aparece. Também podemos verificar a frequência das fases dos eventos. Esses resultados já permitem obter alguns insights preliminares sobre os dados coletados.
Embora todas as etapas sejam importantes, muitos especialistas consideram a limpeza e o tratamento dos dados uma das fases mais críticas, pois a qualidade das análises depende diretamente da qualidade dos dados. Após concluir o tratamento, nós exportamos os dados para um arquivo CSV. Esse formato é amplamente utilizado por ser compatível por ferramentas como Excel, Power BI, Python e bancos de dados. Para validar o processo, nós realizamos a leitura do arquivo gerado. E aqui nós temos um resumo final do que foi feito nessa demonstração. Quantidade de deputados coletados, a quantidade de discursos tratados e o nosso arquivo gerado com os discursos após o tratamento dos dados. Durante esta demonstração, nós realizamos todo o fluxo básico de preparação de dados. Extração de informações da API da Câmara dos Deputados, conversão dos dados para DataFrame, limpeza e tratamento utilizando pandas, filtragem de registros relevantes e exportação para um arquivo CSV. Essas etapas constituem uma parte fundamental de projetos de ciências de dados e análise de informações, pois garantem que os dados estejam organizados e preparados para análises futuras.